Bom, a história desse vídeo hoje é para contar a minha experiência de vida na área de planejamento estratégico. Essa é a área que eu mais gosto de estudar, de aplicar, tenho um trabalho mais forte na área de agronegócios e de alimentos, mas basicamente conceito e método é isso que eu trabalho. E essa é uma história longa. Começa no final de 95, quando eu fui estimulado a prestar um concurso para dar aula na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, com um papel muito importante do professor Marcos Cortez Campomar e Décio Zilberstein nesse estímulo. Consegui passar nesse concurso e em 1996 eu começo a dar aulas em Ribeirão Preto no curso de administração. Ao chegar, muito bem recebido pelo professor Dirceu Tornavoy de Carvalho, que imediatamente me deu 3 matérias para lecionar na graduação: marketing básico, comportamento do consumidor e planejamento e gestão estratégica de marketing, com o qual eu me identifiquei de imediato. Então começo a dar esse curso na graduação, eu tinha a mesma idade do que alguns alunos lá atrás, e daí saio para concluir o meu doutorado na Holanda em 98 e 99, e ao voltar para cá, volto a oferecer essa disciplina na graduação e na pós-graduação, e a história dessa disciplina é 37 vezes já oferecida na graduação e 8 vezes na pós-graduação, lógico que com uma densidade bem maior. Outro fato marcante foi, voltando da Holanda, coincidentemente, me procura na USP um holandês que tinha acabado de assumir uma empresa na época chamada de Lagoa da Serra. Sentou, começou a conversar e eu percebia que ele reclamava de tudo na empresa. Tinha acabado de assumir processos de venda, processo de comunicação, inteligência de mercado, expansão, talentos humanos, era uma reclamação geral, e aí eu entendi que seria o momento de construir um método para fazer planejamento e gestão estratégica com forte orientação para demanda ou de marketing. Não usar mais os livros tradicionais que eu vinha usando na graduação até então. E aí começamos esse trabalho, que de início era uma apostila, feita a partir de um projeto numa empresa privada e adaptando métodos da teoria para essa empresa, para ser bastante útil. Foram passando os anos, aprimorando a apostila, fiz a minha livre docência no tema de planejamento e gestão estratégica, e aí, em 2005, surge esse livro, que eu tenho muito carinho por essa obra aqui, que ele foi adotado em muitas escolas do Brasil, foi adotado por nós na própria USP, foi adotado como trabalho de formatura em todos os MBAs da Fundace e em outras escolas. Durante muito tempo, nessa área, era o livro referência, foi adotado também na GV, foi adotado em outras universidades. Então esse é o lançado em 2005 e desde então o método que vínhamos utilizando. Mais de 50 empresas foram alvo de planos utilizando esse método que a gente carinhosamente chamava de PIGEM. Aí eu tive condições também, numa etapa muito importante da carreira, conseguir uma publicação no Marketing Intelligence and Planning, que é um journal bastante reconhecido da área de marketing, onde esse método foi publicado, porque ele tinha algumas inovações, principalmente considerar a empresa como uma rede integrada com fornecedores, distribuidores, concorrentes, macroambiente, e também pelo fato de ter fortemente a proposta de ações coletivas, ou seja, empresas trabalhando em conjunto com outras para atingir determinados objetivos. O método foi sendo aprimorado, mas o livro em português estava lá, não estava sendo revisado, continuava o mesmo, e aí eu consegui fazer uma produção desse livro com todas as atualizações do método em inglês, que foi publicado pela conceituada editora Routledge
em 2013 nos Estados Unidos e até então está aí, as pessoas podem encontrar na internet. Em 2014, a ideia foi simplificar um pouco essa obra e fazer pela editora Gente uma versão sem citação bibliográfica, mais para preencher quadros, e foi lançada no mercado brasileiro. Estou contando toda essa história para dizer que a partir de das aplicações de 2015 e 2016, eu entendia que o método continha muitas etapas, que algumas análises duplicavam os resultados e que, como exige o novo mundo empresarial hoje, trabalhar com simplicidade. Então foi um processo de reengenharia que usou essas 3 obras para chegar numa nova proposta. Para essa proposta convidei um grande parceiro que eu tenho na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, onde eu tive a chance de dar aulas em 2013 e visito todos os anos como professor visitante internacional deles, professor Alan Gray, que participou então desse processo de reengenharia apoiado por 5 estudantes de graduação e de pós. Entre os alunos que contribuíram para essa nova proposta com o professor Alan Gray, estão o Vitor Marques, a Letícia Martinez, Flávio Valério, Vinícius Cambaúva, entre outros também que contribuíram. Portanto, é uma proposta de muitas pessoas. A ideia, então, do novo método, batizado de Enjoy, depois vocês vão entender o porquê do Enjoy, é simplificar todo o processo de planejamento em 5 perguntas. Então vejam, de 12 etapas anteriores, com muita sofisticação entre elas, simplificamos para 5 perguntas, cada qual com os aspectos que têm que ser trabalhados dentro delas. Quais seriam essas 5 perguntas? Primeira, onde estamos? Segunda, para onde vamos? Terceira, como chegar lá? Quarta, quais projetos estratégicos? E quinta, como fazer acontecer? E a partir de agora eu detalho um pouquinho mais o que deve ser feito em cada uma dessas 5 perguntas ou 5 etapas do método de planejamento e gestão estratégica que carinhosamente batizamos de Enjoy. A primeira pergunta para uma empresa, para uma pessoa, porque esse método pode ser aplicado para qualquer ente fazendo um processo de planejamento e gestão estratégica, é o onde estamos. O onde estamos envolve, primeiro, desenhar a rede da empresa, tá? Então a caixinha da empresa no meio, o acesso a mercados dela, os distribuidores, até chegar ao consumidor final, a cadeia de suprimentos da empresa, os competidores, o macroambiente, tudo isso. Fazer um desenho onde você possa entender que a empresa é um ente integrado com outras organizações, uma rede de contratos. Feito esse desenho da empresa, ainda na primeira pergunta, nós vamos fazer análise externa e análise interna para saber justamente onde estamos. É uma fase de diagnóstico dessa organização. Na análise externa, que é o ambiente fora da empresa, nós dividimos em evolução do mercado e tendências econômicas, comportamento e tendência do consumidor, análise de concorrentes e rivalidade, análise de fornecedores e de compradores, análise do ambiente político-legal, análise do ambiente tecnológico e produtos ou alternativas ou ofertas substitutas, análise do ambiente natural e de riscos. Esse é o componente externo da primeira pergunta. O componente interno, ou seja, o entendimento da empresa, nós vamos buscar trazer avaliação dos ativos físicos, recursos financeiros, tecnologias, gestão e cultura organizacional, recursos humanos, estrutura de custos e preços, cadeia de suprimentos, canais de distribuição da empresa, alianças e inovação, pesquisa e desenvolvimento, segmentos-alvo da empresa, proposta atual de valor da empresa, portfólio de produtos e serviços, reputação,
marcas, embalagem, relacionamentos, comunicação, força de vendas, orientação para o mercado e, finalmente, relações governamentais. Tudo da empresa. Você está fazendo agora o plano para uma empresa. Você fez análise externa e agora análise interna, uma radiografia, como se fosse uma série de exames médicos sobre a empresa que foi solicitado para você entender onde estamos. Feito isso, uma profunda análise então do ambiente externo e do ambiente interno, cada qual com as suas ferramentas, nós vamos para a segunda pergunta, que é para onde vamos? Ou tradicionalmente, objetivos da empresa. E aí vai ser discutido o estabelecimento de metas e objetivos quantitativos, que agora dá para saber, porque nós já entendemos o mercado, o seu crescimento, as possibilidades, as forças da empresa, entre outras. Definir uma nova filosofia orientadora para essa empresa, ou manter aquela, se ela estiver ajustada. Definir uma nova proposta de valor, ou da mesma forma manter a proposta de valor, caso esteja ajustada com o que se quer para essa empresa. Então essa é a segunda pergunta, que tem a ver com objetivos. Para onde vamos? Então, onde estamos? Para onde vamos? Objetivo. Agora falta dizer o como, que é a estratégia. Né? Como chegar lá? Como atingir os objetivos? O que você vai fazer? E aí vem a terceira pergunta, exatamente como chegar lá. E nessa pergunta nós vamos definir as principais estratégias para a empresa atingir dessa posição onde ela está hoje para essa posição onde queremos levá-la daqui 5 anos. Então, definição de estratégias básicas, seleção de segmentos de mercado para a atuação dessa empresa, encontrar novos mercados para as atuais soluções que essa empresa tem, estratégias financeiras, novos parceiros, né? Oferta de ações ao mercado, diversificação de negócios, coordenação e integração vertical para frente ou para trás, em direção a suprimentos ou em direção a canais, aquisições, fusões, venda da própria empresa ou mesmo aluguel de capacidade, entre outras possíveis estratégias, criação, captura e compartilhamento de valor e ações coletivas que ela pode fazer. Então vejam que interessante, na pergunta 3, nós estamos quebrando a cabeça para propor as formas, as estratégias com as quais uma empresa vai pular dessa etapa para essa etapa aqui, seja em faturamento, seja em lucro ou outros objetivos que foram colocados quantitativos. Terminada a terceira etapa, vocês estão vendo como está muito mais simples que a proposta anterior, nós vamos para a quarta etapa, que é o seguinte: as estratégias serão traduzidas, as oportunidades, os pontos de melhoria, tudo que foi feito até então, serão traduzidos em projetos estratégicos. E uma empresa pode ter no seu plano, para os próximos 5 anos, 18, 20, 25 projetos estratégicos. E aí então nós vamos detalhar o quadro de projetos estratégicos com alguma ideia de orçamento para cada um desses projetos, uma forma preliminar ainda, priorizá-los em ondas, de acordo com a urgência, de acordo com a gravidade, de acordo com o retorno, de acordo com o volume de investimentos que esse projeto necessita, estruturar um comitê de gestão para fazer esse plano acontecer, definir as equipes que participarão de cada um desses projetos, talentos internos, gente que vem de fora, enfim, estabelecer essas equipes. Uma vez feito isso, nós vamos fazer um aprofundamento maior dos projetos, já com essas equipes fazendo isso, e um mapeamento e prevenção de possíveis problemas que nós possamos ter na área de planejamento. Repensada aí a priorização dos projetos, porque agora eles já vieram mais elaborados para o comitê gestor da empresa, para os executivos decidirem quais efetivamente que começam antes, e a partir daí eu tenho já os projetos prontos para começar. Com isso eu encerro a quarta pergunta, né? Quais projetos estratégicos? Então, relembrando onde estamos, para onde vamos,
como chegar lá, quais projetos estratégicos, e aí abre espaço para a quinta e última pergunta dentro do método que nós estamos chamando de ENJOY, de planejamento e gestão estratégica. Essa quinta pergunta, e eu volto a dizer, para cada pergunta, para cada análise, desenvolvemos um conjunto de ferramentas para preencher e dar o resultado. Essa quinta e última pergunta é: ótimo, já sei onde estamos, já sei para onde vamos, já sei como chegar lá, tenho os projetos já feitos e detalhados, agora eu quero fazer acontecer. Então começa o gerenciamento dos projetos e os comitês que se reúnem uma vez por mês para olhar o andamento de cada um dos projetos, construir um clima de trabalho vencedor e prazeroso, que seja uma atividade que todo mundo está engajado, com vontade de fazer, por isso que nós demos o nome de ENJOY. Agora você está descobrindo. Desfrute. É um processo gostoso de ser feito, um processo de orientação da nossa empresa para o mercado, para que ela fique ágil, descubra rapidamente o que está variando no ambiente, tenha estratégia para aproveitar dessa variação ou se esconder de algum tipo de ameaça. Aí nós vamos então descobrir, criar, engajar e capacitar talentos. Essa versão do nosso plano difere das anteriores porque está muito focada em pessoas, em talentos humanos, e repensar o plano quando ele estiver em andamento, porque o macroambiente muda toda hora. Então é um processo dinâmico, um processo contínuo, um processo de gestão estratégica, onde a empresa tem um plano que ela está executando, mas esse plano varia diariamente com a variação do ambiente. Ela está azeitada para fazer acontecer. Então vocês viram aqui que de um método anterior com 12 etapas, simplificamos em apenas 5 perguntas que serve, mais uma vez, para uma cidade, serve para uma pessoa, serve para uma empresa pública, para uma empresa privada e realizar o teu plano. Com isso eu quis contribuir a um momento difícil que nós estamos passando, pós-pandemia, onde planos precisam ser refeitos. Que tal seguir essa sequência muito simples de 5 perguntas? Onde estamos? Nosso diagnóstico, o que está acontecendo com o ambiente, para onde vamos, como vamos, detalhe os projetos para fazer isso e faça acontecer. Essa é a contribuição então aqui do método ENJOY para você começar a fazer da sua empresa assim que desligar esse filme.